Eu sempre tive eu tenho um encantamento com o universo autista. E de alguma maneira eles também têm comigo. É muito interessante isso. Não sei explicar. E muitas vezes eu conversando com crianças ou pacientes, eu tive um paciente que eu dei diagnóstico de autismo, ele tinha 48 e ninguém sabia. Era tido, esquizofrênico. Não é esquizofrênico, é toque. Não, não é É toque, é bipolar. bipolar, é não sei o quê. Falei, gente, ele é. Quando você vai. E me encanta até hoje como ele vê alguns aspectos do mundo. Toda vez que eu falo alguma coisa, ele fala, não, mas eu posso falar? Eu falo, claro, deve. Por esse ponto de vista seu, não acho errado, mas eu penso assim, assim, assim. E eu olho e falo, faz sentido. E eu brinco, que eu falo assim, mestre, eu tô achando isso, o que que você acha? E ele para e fala, não é ruim a sua Fala assim, até interpretação. que tem alguma coisa o que vê isso que você tá falando. Exatamente. Então, é tão bacana essa troca, porque eu realmente me ponho para entender de onde ele está vendo. E às vezes são coisas muito que eu nunca pensaria. E de alguma maneira ele também me ouve. Existe uma troca Uma ali. sintonia Porque ele nisso. me acha estranha, né? Certamente. E a estranheza dele me é agradável, de alguma maneira. Então eu acho que a gente tem que começar a É pensar curioso, nisso. os adultos autistas, meu foco é, claro, é criança, Criança. adolescentes, mas eu acabo, eu tô clinicando há 26 anos, então tem criança que eu peguei que hoje é Que adulto. hoje é adulto, E às vezes não exatamente. vão embora, né, Ana? Você sabe que paciente às vezes cria um vínculo com você. É, Quando eles chegam ali com 18 anos, eu falo assim, olha, se você quiser, né, fique à vontade, eu te transfiro, te indico e tal, e eles vão ficando. Então é cheio de exatamente. barbado lá no meu consultório. É, E é curioso porque são cérebros que eles são neurodivergentes, mas eles estão expostos à contingência ambiental como todas as pessoas. Então eles vão sofrendo a influência do ambiente e vão mudando o comportamento. Eu tenho pacientes adultos autistas que entram no consultório e falam para mim assim, Dr. Paulo, eu fico tão feliz de vir aqui. Daí eu falo assim, por quê? Ele fala assim, porque aqui eu não preciso fingir que eu sou quem eu se não sou. sente bem, Porque ali exatamente. É ele sabe que acolhido. ele vai Ele é. funcionar como É. autista e está tudo bem, né? Ele pode tirar aquele mascaramento social que ele tem, Que cansa, enfim. né? Pá, O e, masking, essa coisa de você estar sempre tentando se adequar, e as é muito comorbidades que você falou, né, cansativo. Ana? Você falou esse teu paciente é um homem, né? Sim, A coisa mais comum é mulher adulta diagnosticada com 40, 50 anos. E quando você vai ver essas pessoas, ela fala assim, não, mas eu já tive 10 diagnósticos. Ela já foi depressiva, ansiosa, bipolar, suicídio, um mundaréu de coisa. E quando você vai ver, era um bando de comorbidade dentro, encobrindo o TEA, né? Que ninguém exatamente. nunca tinha pau, chamado atenção para Ainda mais o isso, né? nível 1, né? Porque Que é eles se muito viram total. muito E bem. mascaram muito, né? Mas Mascaram caro, mas se muito, né? viram. Então Eles você são fala assim, funcionais, não, né? olha, aquela pessoa, imagina, beija, abraça, assim, mas ele pode fazer Total. isso de uma maneira E às custas de quanto por ver. sofrimento também, né? Às Exatamente. custas de quanto sofrimento, né? Esse entendimento, né? Os níveis de suporte, Paulo, Nós temos 3 níveis de suporte, o nível dentro do 1, autismo. 2 e 3 do autismo. O nível 1 seria o que antes de 2013 a gente chamaria de leve, o nível 2 o moderado e o 3 seria o autismo severo, antigamente, né? Então, eu gosto sempre de dividir assim, ó, deixa o nível 1 aqui e o 2 e 3 junto aqui. Por quê? Porque o nível 1, essas pessoas elas são mais parecidas entre si. E o nível 2, 3, essas pessoas são mais parecidas entre si. Então, eu acho um pouco de preciosismo você dividir na infância nível 2, 3. É muito É difícil. complicado Porque isso, né? são muito graves. Elas são crianças que têm muitas desabilidades, né? Então, eu sempre divido assim, ó, nível 1 e nível 2, 3. Existem alguns selos marcadores, né? Então, por exemplo, nós não temos autismo nível 1 de suporte em criança pequena. Não existe, eu sempre digo isso. Porque se você tiver comprometimento da fala, você já passou para o nível 2. O diagnóstico do autismo em nenê pequeno é feito por comprometimento da fala. 97% das mães que levam uma criança para avaliação, elas não chegam e falam assim, Paulo, eu acho que eu trouxe aqui porque eu acho que ele é autista. Não, Fala não assim, existe isso. ela chega e fala assim, eu deixei ele na escola e estou percebendo que ele fala muito menos do que os outros. E a partir daí emerge o diagnóstico do autismo. Então, se você tem o comprometimento da fala, você já passou para o nível 2. Então, o nível 1 de suporte é o nível que vocês veem nos adultos, nos adolescentes e tal. Nas crianças, a gente sempre parte para o nível 2, 3. E isso, Ana, isso é muito importante. Tanto que nos Estados Unidos hoje, eles criaram um outro termo há 2 anos e meio atrás. Eles chamam de autismo profundo,
Que está no 2 e 3. É o 2, 3 com DI. Por quê? Porque, com deficiência intelectual. Porque eles entenderam que isso que, desde a década de 40, a gente vem chamando de autismo, nos estudos iniciais de Leo Kanner, né? Não era o que hoje a gente chama de autismo nível 1. Isso não era autismo. Eles não estavam falando dessas pessoas. Eles nem consideravam o nível 1 como não autismo. Era. O que hoje a gente chama de nível 1 não seria autismo alguns anos atrás. 15 anos atrás já não seria. Então, os americanos criaram o termo autismo profundo, que é o autismo nível 2, 3 de suporte com deficiência intelectual. E o resto eles estão chamando de autismo. Eu tenho muito receio disso, porque essas organizações americanas, elas são, na verdade, elas têm uma influência política muito forte, né? Então, qual que é a impressão que eu tenho? Pode ser que eu esteja sendo leviano, mas eu acho que é uma boa chance. Eu acho que é uma questão política por trás disso. Ou seja, vamos dividir o autismo profundo aqui e o autismo aqui. Qual que é o próximo passo? Não, esses daqui não têm direitos. O que tem direitos são esses daqui. E aí, o que você fez? Você voltou para 2012, aonde síndrome de Hurler não tinha cobertura, síndrome de Asperger não tinha cobertura, transtorno desintegrativo da infância não tinha cobertura, transtorno global do desenvolvimento, porque você separou de novo. Então, o meu receio... se isso não é uma coisa para que os planos de saúde não Mas não precisem tem bancar. outra explicação. Qual que é a outra explicação? Se a academia americana já dividiu em nível 1, 2 e 3 e todo mundo entendeu, por que você precisa pegar essa divisão e redividir? Falar assim, não, vamos pegar esse 2, 3 para cá e 1 para cá. A comunidade científica entendeu a classificação nível 1, 2 e 3. Então, eu vejo isso... de uma forma muito preocupante, porque a impressão que eu tenho, Entendi. A legislação no Brasil, se você observar, por exemplo, a questão do FGTS, ela já faz isso. FGTS nível 1 você não pode sacar, você só pode sacar nível 2, 3 suporte. Então, pro autismo? Sim. Tá. Quando você vai preencher o papel ali para a família, lá diz isso, se for, tem que ser nível 2, 3, senão não tem nem o campo para você marcar. Ou seja, já se tem a percepção de que isso vai precisar em algum momento ser dividido. Mas pensando sobre a nossa perspectiva da neurociência, por que isso é importante? Porque são pessoas totalmente diferentes. Se você pensar nível 1 aqui e 2, 3 aqui, e for pensar na deficiência intelectual, tem uma frase, depois a gente pode discutir essa frase, que eu sempre digo que é o seguinte, o problema do autismo não é o autismo, o problema do autismo é a deficiência intelectual. Sim. Então, se você for só autista, se você estiver só no TEA, você tem um tipo de problema. Se você tiver autismo e deficiência intelectual, aí você tem um enorme problema. Exatamente. E por que aí passa a ter lógica essa divisão aqui? Porque quando você pega o autista nível 1 de suporte, ele não tem DI. Porque se ele tiver, ele virou nível 2. Ele não tem deficiência, exatamente, intelectual. Ele, pelo contrário. Muitas vezes ele é up até. Exatamente. Mas se você pegar esse segundo grupo aqui, que é o nível 2, 3 suporte, acima de 75% tem DI. Então, você entende que é como se a gente, quando juntou tudo isso... Quando botou tudo no espectro, ficou difícil. Muito, porque são pessoas muito diferentes. Hoje você tem um sujeito que o cara tem um mestrado, um doutorado, ele é médico, não sei o que lá, e ele recebeu um diagnóstico de autismo nível 1 de suporte. E você tem um menino ali de 15 anos de idade que evacua no meio da sala, que tem coprofagia, ele manipula fezes, ele não sabe tomar banho, ele não sabe usar banho. Ele se autoagride, se autoflagela e ele tem o mesmo transtorno que aquele. Entende? Se você pensar na psiquiatria de uma forma geral, não acontece isso em outros transtornos. Ué, pensa na esquizofrenia. É verdade. Você pode estar dentro de um espectro da esquizofrenia, mas essas pessoas, em algum momento, elas serão muito parecidas. Exatamente. Você pega um esquizofrênico com 20 anos de evolução, cara, delírio, alucinação, discurso desorganizado... Tem aquela cronificação eles que vão acontece. ficar iguais. Exatamente. O autista é o oposto. Quando você pega o nível 1 de suporte e o nível 2, 3... O nível 1 de suporte, ele vai ter uma vida muito linear, enfrentando as suas dificuldades, Sim. não estou minimizando, é um enorme problema. Mas o nível 2, 3 de suporte, conforme os anos vão passando, os desafios vão aumentando. Com certeza. Eles não vão diminuindo, eles vão aumentando. Uma coisa é um nenê autista de 4 anos de coisa que a mãe precisa dar banho. Outra coisa, você precisa dar banho num rapaz de 18 anos de idade.